Isso é precioso demais, irmãos. E Paulo está preocupado com isso, porque Paulo está dizendo assim: olha, como que foi possível tão rápido vocês voltarem a um pensamento de escravidão? Vocês sendo filhos de Deus, por meio de Jesus, e tão rápido vocês voltarem a um pensamento, uma mentalidade de escravo, perdendo o direito de usufruir a herança de Deus. Irmãos, eu entendo o que Davi disse quando ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Eu entendo o que ele disse. Eu creio nessa palavra. Só que não dá para negar que a gente vê crentes, filhos de Deus no nosso meio, que só não mendigam pão porque tem algum irmão para alimentar. Mas eu lhe pergunto, como é possível a gente ver crentes que está faltando um dia para pagar uma conta, e ele vai no quarto orar, e Deus manda o dinheiro certinho, e ao mesmo tempo a gente vê crente que está só atrasando contas? E eu lhe pergunto, será que o Deus é diferente? Será que o Deus que um serve é diferente do outro? Será que para um é pai e para o outro não é? Não, irmãos. O que muda é o entendimento. O entendimento de escravo faz você olhar para Deus e jamais ter coragem de pedir para Ele: Jesus, me ajuda a pagar essa conta. Por quê? Porque você tem uma mentalidade de escravo. Aí você olha para Deus e diz assim: não, Deus tem mais coisa importante para fazer do que pagar uma conta. Só que o filho que tem a mentalidade de filho é que nem a minha esposa. Esses dias perdemos o celular na viagem para São Paulo, e agora nessa viagem em Brasília, nós estávamos em Marabá, e aí ela brincou e disse assim: Deus, me dá um iPhone. E eu falei, eu brinquei com ela: se Ele dá, é meu, né? Se Deus der, é meu, você fica com Motorola. Mas cara, absurdamente, no outro dia pela manhã, uma amiga dela manda mensagem e diz assim: tu tá em Imperatriz? Tô não. Pois quando tu chegar, tu vem aqui buscar, eu tenho um celular para te dar. Quando a gente foi buscar, irmão, adivinha o que era? Um iPhone. E aí eu brinco com ela, né? Ó, Deus está dando, tem que honrar o marido, né? Irmãos, por que eu estou contando isso? Não é para dizer que nós temos um iPhone. Não é. Porque nós vamos usar ele para pregar o Evangelho. Mas eu estou dizendo isso porque é essa maturidade que eu estou dizendo. Eu nunca me esqueço. A irmã de Leus uma vez disse para mim, acho que a senhora vai lembrar dessa experiência, que a senhora estava cozinhando, né? E a senhora foi no quarto, e aí o Espírito Santo disse para a irmã de Leusa: volta que a panela vai queimar. Não foi isso? Algo parecido? E quando chegou lá, era certinho o tempo. É isso que eu estou dizendo, irmãos. A gente pode ser crente, andar com Jesus, mas viver uma mentalidade de escravo, aonde eu venho para o culto, porque se eu não vim, Ele vai pesar a mão sobre mim. Aonde eu sirvo Ele ministerialmente, os antigos diziam isso. E muita gente hoje serve o ministério que Deus entregou na mão dele, porque ele acha que se ele não servir, Deus vai colocar ele numa cama. E ele serve ao Senhor por medo e não por amor. Isso é uma mentalidade de escravo. Eu sei que eu jamais devo abandonar o ministério. Eu sou responsável com isso. Mas eu sei, irmãos, que eu não posso servir o Senhor com essa mentalidade. E é o que Paulo está explicando para nós. Nós não podemos viver o Evangelho, viver a caminhada com Jesus, tendo uma mentalidade de escravo. E é engraçado porque a gente pensa que o diabo está de brincadeira com a gente. E o diabo não está. A forma que o diabo trabalha é trazendo uma mentalidade de escravo no nosso meio.
porque ele só vai ter direito para trabalhar aonde ele conseguir trazer essa mentalidade de escravo. Ele jamais vai conseguir pegar um filho e orientar as decisões dele. Quando a gente pega, por exemplo, a tentação de Jesus no deserto, irmãos, o que o diabo tentou fazer? Tentou trazer uma mentalidade de escravo e tirar a mentalidade que ele tinha de filho. Se você é filho de Deus, faça alguma coisa. Levou ele no pináculo do templo e disse assim: olha, se você se dobrar a mim, eu lhe dou tudo o que você quiser, mérito. O que o diabo estava querendo era colocar um jugo sobre Jesus, era tirar a mentalidade que ele tinha de filho de Deus. Mas o que nós vemos é que ele não conseguiu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque o que nós vemos é que o entendimento de Jesus sobre quem ele era em Deus protegeu ele da tentação no deserto. Como que Jesus venceu o diabo? Com a palavra, com o entendimento. Eu sou filho de Deus, eu sou livre, eu não preciso fazer nada para provar que eu sou filho de Deus. É isso. O diabo tentando, apresentando as melhores ofertas, e Jesus dizendo assim: está escrito, eu conheço Deus, eu sou livre por meio da filiação que eu tenho nele. Irmãos, a verdade é que tem muita gente debaixo de escravidão, porque não conhece a paternidade de Deus, não conhece a pessoa de Jesus por meio do Espírito Santo. Essa é a verdade, esse é o meio pelo qual o diabo consegue ganhar campo. Porque o diabo consegue ganhar campo não é numa reunião dos filhos de Deus. O diabo ganha campo onde ele encontra uma mentalidade de escravo. Uma missionária inglesa chamada Catherine Crick, ela diz que a única forma que o diabo consegue nos reprimir e nos impedir de expulsar ele é quando ele consegue fazer a gente ter medo dele. Porque na verdade, quem morre de medo é o diabo. Essa missionária, ela diz que quem morre de medo da autoridade que está sobre a nossa vida são os demônios. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus disse isso, Jesus disse isso, não tem ninguém que mude isso. Então qual é a única forma que o diabo tem para ganhar campo? É fazer eu ter medo de usar essa autoridade. Porque assim ele consegue que eu não use a autoridade que está sobre a minha vida. E você sabe de onde que nasce esse pensamento? Eu vou lhe explicar. Quando chega no Brasil a teologia exagerada sobre batalha espiritual, não é a teologia do qual nós acreditamos, amém? Nós acreditamos nisso, mas eu estou dizendo a teologia neopentecostal exagerada. Ela trouxe um pensamento para a igreja de que Deus e o diabo estão em um ringue lutando para ver quem vai ganhar. Então a gente precisa batalhar espiritualmente para vencer o diabo. Irmão, batalha espiritual não é para vencer demônio, porque eles já estão vencidos por meio do sangue de Jesus. Batalha espiritual é para a gente expulsar ele dos lugares que ele não deveria estar. Então, quando chega essa teologia no Brasil, traz esse entendimento para a igreja, de que Deus e o diabo estão em um ringue lutando para ver quem é mais forte. Irmãos, isso é mentira. Lutero dizia que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, aonde o diabo só vai aonde Deus quer e só faz o que Deus quer.
Então, irmãos, eu quero nessa noite quebrar algo sobre a sua vida. Você não precisa ter medo de demônio, você tem que ter temor. E não é temor porque ele é poderoso, é temor porque o negócio é sério. É temor porque a sua vida tem que estar em santidade. É temor porque a sua vida tem que estar em luz. Mas não é medo como se ele tivesse chance de vencer você. Ele não tem chance de vencer você, não é porque você é bom, mas é porque sobre você está a mão ensanguentada de Jesus. Então, irmãos, vamos parar com essa mentira que o diabo colocou na nossa cabeça. Irmãos, eu fico impressionado, de verdade, com crente que tem medo de macumba. A gente tem que ter temor e respeito. Se você souber que alguém está fazendo macumba de você, só ora e diz assim: Senhor, eu transformo essa maldição em bênção na vida dele. Se ele fez algo contra mim, eu declaro que Jesus vai encontrar ele de madrugada e vai mudar a vida desse macumbeiro. Só que agora, irmãos, a gente vê crente que morre de medo. Meu Deus, e se fizer uma macumba para mim? Irmãos, deixa eu ler um texto para você. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e que não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Eu vou repetir isso. Aquele que é filho de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Nós precisamos, irmãos, voltar a esse entendimento de que Cristo já nos libertou. A minha oração, quando eu penso nisso, é ser como a minha bisavó. Deixa eu contar uma experiência para vocês, para trazer vocês mais perto. A minha bisavó, missionária da Deus é amor, então era aquele negócio todo, era poder de Deus. Ela me contou uma experiência uma vez, que ela fazia culto num barraquinho que ela tinha. E ela tinha paixão por expulsar demônio. Ela não podia ver um demônio que ela mandava embora. E um dia manifestou um demônio, pastora Francilene. Quando ela viu, ela foi correndo expulsar. E ela disse para mim que foi a única vez que ela teve essa experiência. Na hora que ela estava indo expulsar, ela ouviu a voz audível do Senhor dizendo para ela: não expulsa agora. E ela, meu Deus, como assim, né? Aí o demônio começou com aquela festa. Né? Até que em um momento ele parou e disse assim: eu odeio vocês por causa daquele maldito que naquela sexta-feira derramou aquele sangue. Eu odeio ele. Falando sobre a cruz, irmãos. Eu odeio aquele dia, eu odeio aquele sangue que desceu da cruz. Quando ele terminou de falar, o Espírito Santo, expulsa agora. Ela só deu a ordem, saiu. Naquele dia, ela disse para mim que não sabe quantas pessoas aceitaram Jesus. Por meio da pregação de quem? Do diabo, irmãos. Porque até quando Deus quer, o diabo prega e a gente se salva, irmão. É a autoridade que está sobre as nossas vidas, irmão. Não é a autoridade que está sobre o missionário Pedro, é a autoridade que está na sua vida, meu irmão. Está sobre você isso. E a gente precisa viver isso. Aleluia. Mas a verdade é que a gente tem dificuldade de acessar isso porque é mais fácil viver como escravo. Oxe, Pedro, como assim? É mais fácil viver como escravo. Porque o escravo, ele vive em busca de direito. Olha, eu estou fazendo, eu tenho direito. Então ele não precisa se preocupar com nada que não seja o serviço dele. Porém, aquele que é filho de Deus, ele tem uma responsabilidade. Então o escravo, que responsabilidade que o escravo tem? Nenhuma. Ele só tem que fazer o serviço dele, o que o senhor dele está mandando. Só que o filho, todo filho tem uma responsabilidade.
que é se envolver com as causas do seu pai. Então é mais fácil ser escravo. É mais fácil só eu trabalhar. Porque quando eu me torno filho, eu não vou só trabalhar, eu tenho uma responsabilidade de representar o meu pai. Então um exemplo disso é que Israel passou 430 anos clamando para Deus libertar eles da escravidão. Da onde, gente? Do Egito. Quando Deus liberta Israel, aí o povo vai para onde? Para o deserto, aprender a ser dependente de Deus. Quando chega no deserto, o povo vai ver o quê? O povo vai dizer o quê? Que era mais fácil ser escravo no Egito, porque lá eles não precisavam depender. Então eles olham para Moisés e dizem assim: lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito a gente tinha água, lá no Egito a gente era escravo, mas a gente tinha comida, não precisava depender. E por isso a gente aprende que tem muita gente que prefere viver como escravo. Irmãos, você acha que essas igrejas que tem esses pastores que roubam, que pedem, que são charlatões da fé, por que você acha que eles têm tanto sucesso? É porque tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de viver como escravo. Eu dou uma oferta e algo vai acontecer na minha vida. Eu faço isso para acontecer aquilo. Tem gente que gosta de viver como escravo. Porque o filho de Deus, ele precisa aprender o que, gente? A depender. E coisa difícil é depender. O filho de Deus, ele pode ganhar 10 mil reais, mas ele tem que aprender a depender de Deus. É por isso que Deus nunca vai deixar de mandar lutas na nossa vida, porque constantemente nós precisamos aprender a depender do Senhor como filho de Deus. Então, inclusive no Ministério de Libertação, quem trabalha com libertação sabe que a gente entende biblicamente que Israel foi liberto com Moisés da escravidão física, mas somente em Josué eles foram libertos da mentalidade de escravos. Então o que nós aprendemos é que é possível sermos crentes, filhos de Deus, e ainda estarmos debaixo de uma mentalidade de escravos. E eu lhe pergunto, meu amigo e meu irmão, essa noite, como você tem vivido? Por exemplo, como é a sua vida de oração? Você ora, jejua, faz voto, se entrega? Com qual motivação? Você faz isso porque você quer mais de Deus? Ou porque você quer se sentir aceito? Ou porque você quer se sentir o homem de Deus, a mulher de Deus? Qual é a sua motivação na sua vida de oração? Você ora, jejua, faz todas as suas devoções porque você entendeu que você é filho de Deus e você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo? Ou você está fazendo toda a sua devoção para alcançar algo que Cristo já alcançou para você? Porque a religião é usar métodos humanos para tentar religar o homem com Deus, normas, dogmas, doutrinas. Então como está a sua vida de oração? Você vai para o quarto orar porque você quer conhecer mais de Deus? Ou porque você está se sentindo não crente e precisa fazer alguma coisa para se sentir crente? Eu ouvi uma frase, e eu estou quase encerrando, esses dias. Você lembra daquele versículo? Mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto, conversa com teu pai em oculto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Eu ouvi, no tempo que eu estava em Brasília agora, um pastor dizendo assim: quando você ouve esse versículo, você imagina o quê? Entra no teu quarto. Você imagina você entrando no seu quarto, na sua casa, tentando atrair Deus? Ou você imagina o que Jesus quis dizer? Que é você entrando no seu quarto, na casa do seu pai, aonde ele já está te esperando. Porque em João 14, Jesus disse o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós estamos lá, irmãos.
Esse versículo aponta para um futuro que é o céu, mas aponta para uma realidade que viria por meio do caminho que é Jesus. Porque logo após ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é vai, é vem. Porque ele já está nesse lugar. Então quando Mateus capítulo 6 diz assim: entra no teu quarto, não é entrar no teu quarto, claro que no físico é a tua casa, mas o que Jesus está apresentando é: você tem um lugar de intimidade reservado na casa do seu Pai, e Ele está te esperando. Então eu retorno para você: como está a sua vida de oração? Você acha que é você que cria um caminho para se conectar com Jesus? Ou você entra no caminho que Jesus já conquistou para você ter intimidade com Ele? Segundo, como que está a sua vida de serviço ministerial? Porque, irmãos, olha que interessante, na época de Jesus, você sabe como era conhecido um escravo? Como era chamado um escravo? Um escravo, na época de Jesus, era conhecido como a máquina de trabalho com voz, ou a máquina de trabalho que tem alma. Você sabe como a gente conhece um escravo? É que um escravo não descansa. Ele não pode descansar a hora que ele quer. E aí você vai conseguir entender se você é um escravo, está vivendo o seu serviço ministerial com uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de filho de Deus. Você pode descansar a hora que você quer? Você pode pegar a sua família e ir ter um tempo com a sua família a hora que você quiser? Ou você não pode por causa das suas programações? Por causa dos seus compromissos? Pedro, você está dizendo para mim não ser responsável? Não. Eu estou dizendo para você ser responsável com aquilo que Deus colocou na sua mão. Mas o descanso também é responsabilidade, irmãos. Como que a gente conhece um escravo? Ele não pode descansar a hora que ele quer. Como que a gente conhece um filho de Deus? É que mesmo que ele tenha muitas programações, a hora que ele entender: eu preciso descansar com a minha família, ele é livre, porque Jesus não está à procura de serviço, mas de amor. E eu tenho uma palavra que o Espírito Santo me tocou, e eu libero isso sobre nós como Adonai, como igreja brasileira, como igreja maranhense. Deus vai diminuir as programações e aumentar a experiência com Ele. Deus vai diminuir as nossas programações e aumentar a experiência. Aleluia. Porque no final Deus não vai perguntar o que a gente fez na semana. Deus vai perguntar o quanto a gente se relacionou com Ele. Não tem problema as programações, mas elas têm que ser uma forma da sua experiência com Deus, e não apenas mais uma atividade, irmãos. Porque senão nós vamos estar caminhando que nem um escravo. Um escravo, ele tem a programação dele, ele não pode descansar, ele não pode alterar. Irmãos, o nível de liberdade que eu quero chegar é o nível da pastora Maria Jesus. Quem aqui conhece ela e é próximo dela vai saber do que eu estou falando. Uma vez ela chegou aqui no meio do culto no domingo, para mostrar a igreja para uns irmãos que estavam no EIFOL. Ela sentou 15 minutos. Ela falou: não, vou embora, vou mostrar outra igreja para eles. E saiu. Se fosse uma mentalidade de escravo, iria dizer o quê? Como pastora, presidente do ministério, se eu cheguei no culto eu tenho que ficar até o fim. Mas ela é tão livre no Senhor, que ela disse o quê? Não, eu sou livre no Senhor, eu quero mostrar as igrejas para esse casal, para eles conhecer. Veio, ficou 10, 15 minutos. Pastor Lucas, estou indo. E foi. Ela é livre. Quem conhece ela sabe do que eu estou falando. Ela é livre. Ela pega o iPhone dela, vai lá no mercadinho gravar as irmãs. Ela é livre. É esse nível de liberdade que eu estou dizendo para você. Você é filho de Deus. Você é livre, irmãos. Você é livre. Em nome de Jesus, que essa mentalidade de escravo saia da sua cabeça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Tem crente no nosso meio
que não saem nem com os homens da sua própria igreja, porque tem uma mentalidade de escravo. Tem mulheres aqui no nosso meio que nem se arrumam. Por quê? Porque uma mentalidade de escravo de geração em geração colocou que tudo é vaidade. Você tem que buscar modéstia? Tem. Tem que saber se vestir? Tem. Mas irmãos, em nome de Jesus, você é livre por meio do sangue de Jesus. Aleluia. E por fim, como você tem vivido nos seus sentimentos? Tem gente aqui que está presa a uma mentalidade de escravidão por causa da rejeição que teve por causa dos pais, por causa de um espírito de orfandade, ou por causa de uma ansiedade. Tem gente aqui que está escrava porque parou de andar na luz. Tem pecado escondido, tem coisa que precisa ser trago para a luz novamente. Enquanto eu estava escrevendo essa parte ali no ambiente de oração, eu tive uma visão como se o pastor Lucas estivesse sentado no gabinete comigo, e ele mostrava para mim uma lista de horários marcados com ele no gabinete. E eu sinto no meu espírito, em nome de Jesus, traga para a luz tudo aquilo que precisa ser trago. Nós queremos viver um avivamento aqui nas quartas-feiras, e eu creio nisso. Mas para que não seja travado e limitado o ambiente de liberdade no Senhor, se você tem algum pecado escondido, se você tem algo que não foi trago para a luz, irmãos, nós somos uma igreja que sabemos amar. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar, mas por favor, traga para a luz. Traga para a luz, para que você não viva como escravo, estando preocupado com a condenação. Traga para a luz, para que Cristo possa libertar você dessa mentalidade. E às vezes estamos presos, escravos, por causa de uma opressão maligna, por causa de espíritos que não deveriam mais estar aí. Mas como eu disse, não sei aonde que eu fui pregar que eu disse isso. A minha esposa não gosta não, mas como um menino de coração, amém? Eu estou aqui essa noite para dizer para vocês: Cristo nos libertou por meio do seu sacrifício. Colossenses capítulo 1, verso 13. Escute isso, irmão, vê se você consegue dar um glória a Deus com isso. Porque às vezes a gente dá um glória a Deus com uma palavra positiva, com uma palavra de autoajuda, mas isso daqui não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda do alto. É isso que o pessoal fala? É isso. Vê se você consegue dar um glória a Deus com isso que eu vou ler para vocês. Colossenses 1, 13. Pois Ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso é precioso demais, irmãos. Vocês não têm ideia do como o diabo odeia o sacrifício da cruz. Olha o que o texto de Mateus 27:50 diz: que quando Cristo bradou novamente em alta voz e entregou o Espírito, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados por meio do sacrifício da cruz. Colossenses 1:22. Mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico do Cristo
mediante a morte, para apresentarmos diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Romanos 8, versículo de número 1, se eu não me engano. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E para encerrar, João 8,36. Portanto, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A coisa mais preciosa do Evangelho é poder andar sem acusação, é poder andar em liberdade. Eu estava pensando, irmãos, esses dias, quão precioso é viver com o Senhor, saber que somos livres, saber que nós temos a esperança de que se todos nós morrêssemos amanhã, nós nos encontraríamos juntos novamente do lado do Cristo. E o diabo consegue tirar isso de tanta gente. Quão bom é ser livre, irmãos. Quão bom é, irmão Everton, caminhar em liberdade, sabendo que não tem acusação sobre a minha vida, sabendo que não tem algemas, e eu posso caminhar, não fazendo o que eu quero, fazendo o que o meu Senhor quer. A verdade é que o diabo quer tirar você da mão de Deus, porque a nossa liberdade, sabe qual é, irmãos? É o fato de sermos, me perdoa, escravos, não do diabo, não da lei, mas de Deus. A verdade é que o diabo quer que você seja escravo dele, e não da vontade de Deus. Nós somos livres, irmãos, livres da maldição da lei, do pecado, livre da maldição do diabo, livre do reino das trevas. E eu quero chegar no nível, meus irmãos, de Paulo e Silas, porque aqueles caras estavam cantando na prisão, porque eles sabiam que mesmo eles estando em algemas, mesmo eles estando atrás das grades, eles eram livres. Eu quero chegar no nível de liberdade do apóstolo Pedro, que sabendo que ia morrer no outro dia, deitou e dormiu dentro de uma prisão, porque ele sabia que ele era livre de verdade. E essa noite eu creio, porque no momento que eu estava preparando essa mensagem, aqui à tarde na secretaria, eu senti uma febre que fazia tempo que eu não sentia. Eu fiquei quente que nem Jesus, eu estava quase passando mal. E eu comecei a repreender aquilo. Depois passou e eu fui testar de novo para ver se não era o calor da secretaria, não era. Eu estava friozinho de novo. Então eu creio que até isso o diabo tentou impedir que acontecesse aqui essa noite. Mas eu creio em uma coisa: o sangue que está sobre nós, irmão, não é sangue de boi, de bode, não, é sangue do Filho unigênito de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que por conta do sacrifício da cruz, Jesus recebeu um nome que está acima de Maria Padilha, acima de qualquer demônio, acima de legião. Esse nome está acima de qualquer nome, irmãos. Se coloque de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui para frente. Eu queria que o irmão Ederson